Deus quiser vai chegar também esse momento que todo mundo vai ter que concordar que quem manda no bagulho é o Nordeste, tá ligado? Com todo respeito aí aos outros artistas e tal, tá ligado? Foi o Tuê que falou, vai buscar ele lá em Fortal. Ó. Pode me cancelar, porque essa aí eu bato na mesa e... Tá ligado? Em 2016 estava sendo criada uma das maiores gravadoras do Brasil, a 30 para 1, criada por Matuê. Hoje em dia todo mundo sabe quem é o Matuê, um artista com milhões de plays em suas músicas, seguidores e etc. Só que quem vê de fora nem imagina o trabalho que ele teve que fazer para chegar nesse nível. As pessoas pensam que foi do dia pra noite. Tem gente que fala que ele fez pacto com o diabo. Isso pode parecer absurdo, mas acredite se quiser, tem pessoas que realmente acreditam nisso. Mas a real é que o Matuê sempre foi um cara muito esforçado e inteligente. Ele teve que passar por várias etapas em sua vida, como trabalhar de montador de móveis, encerador de chão e até mesmo dar aula de inglês para chinês. Teve uma época que ele desistiu da música, mas por um simples acontecimento, ele voltou a sonhar em ser músico. Bom, vamos ver a trajetória do Matuê e ver se ele realmente deu a alma ou essas pessoas que pensam assim estão malucas. Tamo junto e bora lá. Aí, mano, aqui é o cara que bebeu uma garrafa de álcool e se sente como Godzilla, passando para dizer para você que está assistindo, deixar seu like, se inscreva no canal e ativa o sino de notificação. Mano, os caras me zoavam muito que eu não tinha vida, tipo assim, tá ligado? Só trampava. Só trampava, mano. Eu ficava 6 horas dando aula de inglês online, tá ligado? Caralho. E o resto do tempo ali dentro desse quartinho fazendo música. Tipo assim, tá ligado? E aí a rapaziada que colava, vários brother e tal, falava, pô, mano, tu nunca sai daí, eu nunca te vejo no rolê com nós, não sei o que, e pá. E aí hoje todo mundo praticamente trabalha pra nós, tipo assim. Os problemas eu tô fumando de jato, não vou a caminho de casa. Matheus Brasileiro Aguiar, conhecido como Matuê, nasceu em 11 de outubro de 1993, em Fortaleza, Ceará. Ele foi criado por seus pais e também pela sua avó, que se chama Núbia Brasileiro. Sua avó foi muito importante em sua vida. Quando Matuê tinha 2 anos de idade, ele via sua avó tocar instrumentos, piano e violino. Além disso, ela também criava poemas e escrevia livros. Essa vivência que o Matuê teve com sua avó fez ele se interessar por música. Eu praticamente nasci dentro da música no sentido de minha família. Não que tinha algum artista na minha família, músico famoso renome, nem nada, de renome nem nada, mas que a música era uma coisa que fazia muito parte do que a gente fazia e vivia e tal. A família se reunia pra tocar junto, e aí tocava samba, bolero, tocava várias coisas locais mesmo, tipo chachado, forró e eles mesmos tocavam os instrumentos? Sim, meus tios, minha avó, meu avô, era bem nessa pegada. Então eu cresci dentro desse cenário, sabe? Minha avó, ela era uma figura importantíssima na minha família e pra mim permanece uma das figuras mais importantes até hoje. Fora ela ser a pessoa que me apresentou para essa questão da música e da arte, etc e tal, ela foi praticamente a minha mãe, vamos dizer assim, a pessoa que me criou e que eu tive mais convivência e tal. E ela era professora de artes, ela dava aula de artes. Dar aula de artes é uma coisa complicada aqui no Brasil, né? Tipo assim, não rende muito. Não tem muito valor. Não é bem visto, ainda mais naquela época, calma aí, 20, 30 anos atrás. Mal. Não é que não tenha valor, as pessoas não dão valor. As pessoas não dão valor, exatamente. E aí, acaba que eu tendo essa convivência com ela fora isso, escrevia livros, ela era poeta, ela tocava instrumentos e tal. Então, toda essa expressão que ela tinha como pessoa e tal, e a importância que ela tinha pra família e tal, como figura líder da família, foi uma coisa muito importante, muito impactante. Então, a coisa começa aí. Vim pro estúdio e coloquei no dia, a avó disse que eu sou artista, que só trabalho. Quando Matuê era criança, sua mãe Luciana Brasileiro cuidava da casa e etc. Já seu pai, que não há muitas informações na internet sobre ele, trabalhava de vender carro popular. Uma coisa que sua família fazia era ir à praia, e lá tocava muito Bob Marley. Artista esse que fez bastante parte da vida do Matuê, principalmente em sua juventude, onde ele escutava muito reggae.
era outra visão, né? Essa era o gosto musical deles. Eu comecei a ouvir mais reggae quando eu era moleque. Minha mãe é bem nova também, acho que ela também tinha o gosto musical dela. Naquela época já curtia axé, já curtia outras paradas, tá ligado? E aí eu, numa dessas de viajar, minha mãe gostava muito de viajar pras praias, a gente vivia nas praias. Rolava muito reggae, muito Bob Marley, mano, tá ligado? Quando era novo, moleque. E aí isso foi a primeira coisa, musicalmente falando, que me chamou muita atenção. Em 2001, seus pais foram morar nos Estados Unidos, em San Leandro, Califórnia, quando ele tinha 8 anos de idade. Os pais dele se mudou para lá para ter uma vida melhor, e também porque o Matuê tinha alguns primos que moravam lá, e eles falaram que se a família do Matuê se mudassem, eles dariam um apoio. Os pais do Matuê foram primeiro e deixaram ele com sua avó por 6 meses, porque seus pais queriam realmente ter condições para poder criar o Matuê. Nesses 6 meses, a mãe do Matuê trabalhava de limpar chão e seu pai padrasto trabalhava de entregar jornal. Nesse tempo eles dormiam no chão porque não tinham cama, e depois as coisas foram melhorando e o Matuê foi morar com eles. Mano, isso foi pré-atentado. Foi logo antes do atentado, 2001. Meus pais, eles queriam realmente tentar a vida lá. Eles não tinham nenhuma proposta de emprego, nem nada, mas a gente tem alguns primos lá, tá ligado? Você tinha Deram quantos certo? anos? Tinha né? alguns primos, eu tinha 8 anos de idade. Isso. E a gente tinha alguns primos lá distantes e tal, que falaram, mano, vocês podem vir aqui, a gente tem como dar uma assistência pra vocês, entendeu? Não vão ficar só soltos. Exato. Meus pais foram antes de mim. Eu fiquei mais ou menos 6 meses ali com a minha avó, que é uma figura muito importante na minha vida. E já pra tentar dar uma condição, tentar... Porque, tipo assim, esses primeiros 6 meses eles estavam dormindo no chão mesmo. Eles vai ver... Como eu falei pra vocês, minha mãe chegou lá e foi trabalhar varrendo no chão. Meu pai foi ser entregador de jornal. Meu padrasto, né, na verdade, foi ser entregador de jornal. Então, começar bem do início, do básico, Sim. tá ligado? Mas... dá pra ter uma vida decente, mesmo numa condição básico. como essa. Então eles foram na frente, depois eu fui em seguida e cheguei lá, pra mim já foi um choque, mano, porque tipo assim, minha mãe, eu não sabia falar uma palavra em inglês, nunca tinha tido contato com inglês nem nada. Minha mãe chegou, me levou pro trabalho, né? Primeira vez que eu fui com ela pro trabalho, ela falou assim: filho, fala oi pra minha chefe, oi em inglês é hi. Eu falei, hi, mano? Que Não estranho. tem sentido isso pra mim. Oi, é oi. Tipo, hi parecia pra mim, tipo, japonês, tá ligado? Tipo, parecia um bagulho oriental, assim, Tá. tipo, a sonoridade, tá ligado? E eu... Pra você, algum oi em inglês tinha que ser... Uma paradinha mais enrolada, né? Exato, mano, exato. Mas foi assim que tudo começou. Ele segue calmo, só continua a viagem. Coleciona as cores que ele encontra na paisagem. Matuê crescendo por lá conheceu o rap. Ele já sabia o que era rap, mas não era algo tão profundo em sua vida. Seus primos e amigos da escola escutavam rap toda hora, e também a área que ele morava era dominada por rap. Consequentemente, Matuê também começou a escutar rap. O primeiro disco de rap que ele teve foi o Get Rich Die Trying, do 50 Cent. Eu acho que é assim que fala o nome. E nessa época ele estava aprendendo inglês, então toda semana ele escutava esse disco para aprender algo novo. Ali. Mano, então, o rap chegou por causa dos meus primos, mano, porque todo mundo ouvia rap, É o que se ouve. tá ligado? Tipo, a gente morava numa cidade chamada San Leandro, do lado de Oakland, na Bay Area. E lá só se consome rap. Essa região que é... a galera ouvia? O que tava pegando na época? Mano, na época, eu diria que o subgênero, assim, tipo, do rap que tava em alta era o crunk. Então era Lil tipo Jon? Dirty South, era Lil Jon, Ying Yang Twins, era Trick Six Mike Mafia. Jones, era 36 Mafia, justamente, parada mais tipo do sul dos Estados Unidos, Era assim. pesado, né? Era pesado. E aí a gente ouvia pra caramba, mano, mas assim, o som que mais me chamou a atenção foi justamente o disco do 50 Cent, o Get Rich or Die Trying, que foi o primeiro disco que eu comprei na vida, mano. E ele tava tipo estourando na época. Porra, eu sou fãzaço, eu comentei um crime aqui. Esse não é da In The Club. É da In The Club esse CD? Eu não sei. Mano, Eu acho que esse ainda não é do In The Club. Tô com inveja dele, eu mano. não lembro. Que ele ouviu essas músicas e Pode falar a entendeu. verdade. E eu que não E lá? entendia E, até tipo, hoje. foi- Ah, Foi bem na época, assim, mano. Foi bem na época. Tipo, não tinha muito tempo que ele tinha lançado o disco, eu acho, tá ligado? Então era um bagulho em primeira mão, assim. Então você comprou e ficou escutando muito. Muito, mano, muito. Em repeat, mano.
várias músicas, era Many Man, tinha Many nesse Man. disco, tinha uma música que chamava Hit, que era ele falando do tiroteio e pá, e o bagulho era tipo mó quente, eu ficava ouvindo as letras assim, tava aprendendo inglês, né, e eu, a cada semana, tipo assim, era como se eu estivesse pegando um novo pedaço da letra e entendendo Igual as quem analogias, as quer tocar ideias violão, e tal, por tá exemplo. ligado? Tá. Exato, então eu ficava tipo, caraca, mano, olha a vivência do humano, tá ligado? Tipo, meio chocado assim, mas você é criança, você é meio atraído por essas Com coisas certeza. assim, tipo, Matuê ficou morando por 3 anos nos Estados Unidos, mas ele e sua família teve que voltar para Fortaleza. O motivo disso ter acontecido foi porque sua avó, uma pessoa bastante amada por eles, tinha câncer, e os pais de Matuê tinham a noção de que em qualquer momento ela poderia morrer. Então eles foram para Fortaleza para passar os últimos momentos do lado dela. Como você ficou quanto tempo nos Estados Unidos? foi uns 2 anos e meio, 3 anos. Tá, você ficou até uns 11 e ia começar a sua É. adolescência. Pra onde você foi? Aí Depois. voltei pra Fortal. Tá, e aqui você ficou mais quanto tempo? Aqui eu permaneci Pra praticamente até meus 21, 22 anos. O que que acontece, mano? A minha avó teve câncer. A minha avó batalhou com câncer durante 20 anos. Caralho. Entendeu? A minha avó era uma pessoa... É difícil até sintetizar quem ela era. A Porque persona ela era dela, tantas coisas, mano. E, tipo assim... Pra você ter ideia de uma coisa simples, assim, da minha avó. Chegava o Natal, a minha avó escrevia um poema pra família. Tá ligado? Caralho, Nossa, que matriarca. artista, mano. Caça também. Pica. E ela... E era sempre um poema que falava... Por exemplo, falava uma coisa sobre alguém, sempre levantando a pessoa, ou então dando um toque, uma parada massa. Dava pra ver que ela conhecia realmente Mas todas ela as reunia a pessoas. família inteira e lia? Reunia a família inteira e lia, Caralho, entendeu? muito Nossa, bonito da que porra. louco. Fora isso, ela escrevia vários livros. Ela escrevia livros sobre a mulher moderna. Então, ela tinha uma visão já bem atual, né? Dos Do tempos. papel da mulher mesmo na sociedade, que era muito diferente do que ela viveu vivendo. na infância e etc e tal. Mas assim, dentro da nossa família, como você falou, era uma família matriarca. Então, ela era a principal fonte de renda, porque ela tinha 1000 bagulhos que ela fazia, tá ligado? Ela palestrava. E talvez a ela- principal pessoa da Caralho. família, né? Aqui reúne tudo, É, aqui globaliza É, tudo. justo. É aqui Tipo, na minha casa, tudo. briga entre os filhos e tal, ela que resolvia e tal, ela que dava toque no meu vô e tudo mais. Mas o que que aconteceu? Voltando pra história, né? Ela já estava batalhando há muitos anos com câncer. A minha mãe teve uma sensação, e de fato ela estava correta, de que talvez pudesse ser a última vez Voltar. ou o último momento. E a gente voltou, entendeu? E isso deve ter sido muito foda pros meus pais, porque eles foram da situação, que nem eu falei, tipo, do muito básico, da minha mãe varrer o chão, Eles até tavam um bem? lugar bacana. Tipo, meu padrasto chegou a ser gerente lá do bagulho que ele fazia, Que ele tá começou, né? ligado? Minha mãe já virou braço direito da chefe dela e tal. Caralho. Ao longo desses anos aí, né? Então, pô, eles trabalharam muito ali pra Darem poder certo, achar né? um bagulho legal, e aí do nada já jogaram tudo fora e voltaram pro Brasil. Quem dera eu pudesse voltar como era antes. Passando sua adolescência em Fortaleza, Matuê começou a se envolver com o rock. Uma das bandas que ele gostava de escutar era The Strokes. Essa banda tem uma música chamada 1251 e foi ela que fez o Matuê querer cantar também. Então, com seus 13 e 14 anos, montou uma banda junto com seus amigos chamada Sound Dream, uma banda de reggae hardcore. E na internet você pode encontrar alguns vídeos espalhados em alguns canais que foram postados há 15 anos atrás. Provavelmente as pessoas que postaram esses vídeos da banda Sound Dream eram amigos do Matuê. Tem vídeos dele tocando e até vídeos dele fazendo pequenos shows em sua cidade. A primeira música que ele fez foi A Vida de Skatista, porque além de músico, ele também andava muito de skate. Eu vi um vídeo que os mano acertava tudo e a vida de skatista era boa em todo mundo. Um fato interessante é que o Matuê já conversou com o Chorão na pista de skate, e ele diz também que tem até uma foto do Chorão segurando uma demo do disco da banda Sound Dream. Tô com padrinha, vrum na pós, e por hora sem bater no poste. Chegando nos seus 18 anos de idade, Matuê começou a ir atrás de algum trabalho. Ele trabalhou em vários lugares, já foi técnico de TI e vendedor de roupas em uma loja chamada Stalker no shopping. Eu crescendo, eu comecei a trabalhar muito cedo. Tipo, saí do colégio e comecei a trabalhar. Até tentei fazer faculdade um pouquinho, pá, mas
tipo, já era uma fase que eu já tava começando a fez? pagar os bagulho pra comércio exterior, mano. Eu consegui fazer, tipo, 2 semestres, e aí eu tava trabalhando e cursando. E aí o bagulho era meio... Puxado, nada Era a meio ver. puxado, nada a ver, mano. Aí eu falei, tô ganhando um dinheirinho aqui, pá, eu não tô vendo muito futuro nisso, eu fiquei só trabalhando mesmo, tá ligado? E eu, pô, tive vários trampos diferentes, assim, já trabalhei em técnico de TI. Lembra, sabe aquela foto que tem eu, assim, tipo, meio... Ah, mentira, é disso? É disso, tá ligado? E já fui vendedor de loja, de roupa, vários bagulhos, Vendia tipo... bem? Mano, vendia bem. Isso no Brasil ou fora? No Brasil, tudo no Brasil. Você vendia o quê? Roupa de surf? O que você vendia? Era uma loja que chamava Stalker, tá ligado? Stalker? E aí era meio que tipo esporte fino, assim, o bagulho meu. Já era uma paradinha mais séria. É. Então você tinha que estar lá bonitinho também. Mano, mas não ralava, hein, mano. Dia de Natal o bagulho era doido. Era shopping? Era shopping. Nossa, então você trabalhou. O bagulho era puxado. Mas vendo que ele não se enquadrava nesses trabalhos, ele foi dar aula de inglês, mas teve dificuldades para trabalhar nessa área, porque não tinha diploma e também não sabia para quem dar aula. Mas teve uma hora que ele teve a oportunidade de dar aula em uma escolinha. O que aconteceu? Eu tive esses trampinhos, tá ligado? Fui de um lugar pro outro, porque via que eu não me enquadrava muito bem, e aí eu comecei a dar aula de inglês. Tá ligado? Mas o que foi esse insight pra você dar aula de inglês? Você se sentiu... Mano, eu assim, sempre quis, mas ninguém me dava uma oportunidade. Tá Por que entendendo? dar aula? Tipo... Você manjou tanto, você falou, mano... Consigo ensinar. Não me dava uma oportunidade porque eu não tinha Diploma. um diploma, exatamente. Eu falava assim, eu sei falar praticamente igual como eu falo português, mas... Tipo, eu não tenho uma didática, eu não tenho experiência em ensinar e tal. E isso, querendo ou não, conta muito, né? Então... Conta, mas eu também acho que um moleque novo... Tem uma vivência. eu tava querendo o bagulho muito. Querendo muito, com calma, ensina também igual, mano. Sim, de fato. E foi justamente isso que aconteceu. E como você conseguiu começar a dar aulas? Quem era o foco? Quem eram os seus alunos? Como que você conseguiu aluno? Porque é difícil, eu imagino. Mano, eu quero dar aula. Pra quem? Exato, eu não tinha base de alunos pra dar aula, tá ligado? Então, tipo, uma hora eu consegui uma indicação pra um colégio que chamava... uma escolinha que chamava McHale's, que era escola particular e pá. Escola particular não, perdão. Aula particular de inglês. Então eu tinha que ir nos cantos pra poder fazer esse corre. Você, molecote, quantos anos você tava? Eu devia ter, tipo, 18, 19 anos. Nossa. A vida é acelerada, sem tempo pra família e pra minha amada. Com 21 anos de idade, Matuê pegou o dinheiro do trabalho que ele juntou por 4 anos e com a ajuda do seu pai, Matuê comprou um Uno quadrado preto usado. Só que depois ele vendeu esse carro para poder morar na França, em La Rochelle, porque ele tinha um amigo que era francês e veio pro Brasil, e esse cara falou pro Matuê vir morar junto com ele. Matuê aceitou fazer isso porque ele queria tentar achar algo novo para trazer pro Brasil. Ele tinha essa sensação que ir pra França traria algo para sua vida. E aí, durante mais ou menos 3, 4 anos, eu fui juntando dinheiro. Meu pai também me auxiliou muito. A gente conseguiu comprar um carrinho. Um Uninho quadrado, Toma. veinho, Que cor? preto, Interessante. tá ligado? Que ano? Todo sujo 97? de parafina, bagulho pá, tá ligado? Acho que era tipo Era o carro do surf. Era o carrinho do surf, do bodyboard, tá ligado? Da hora. E aí... esse lance do carro foi muito chave também, porque mais na frente eu falei com meu pai, falei, pô, mano, eu queria vender o carro, juntar com essa parada aqui que eu tenho e me mandar, fazer pique que nem meus pais fizeram também, só que eu ia fazer por conta própria. Eu tinha um chapa meu, que era francês, que veio aqui pro Brasil, eu conheci, fiz uma amizade com o brother, e ele falou, mano, vem pra minha cidade, eu deixo tu dormir na minha casa aqui. Aí o caralho, irado, pá, não sei o que. Mano, eu fui pro rolê, tipo, comprei minha passagem lá, fiz o barato lá pra poder chegar. E essa cidade era uma cidade distante, então, tipo, eu cheguei, sei lá, em Paris, acho que deve ter sido Paris, né? E aí eu tinha que pegar, tipo, um trem. Mas sua pra ir mãe pra em essa nenhum momento cidade. falou assim, tu não vai. Muito novo. Ah, eles foram. Mano, os dois não queriam que eu fosse, mas, tipo, eu marretei muito. Eu falei, mano, eu quero muito ir pra achar algo. Tipo, eu vou achar um bagulho lá, mano. Eu vou encontrar alguma ideia, alguma coisa, eu vou trazer de volta pro Brasil. doideira, mano. Eu tinha esse sentimento, tá ligado? E aí,
Que nem eu tava falando, mano, eu peguei esse trem com o cu na mão, assim, tipo, tô solto no mundo aqui, sozinho, tá ligado? Cheguei lá, mano, graças a Deus que o maninho tava lá, porque, tipo, eu não tinha área, eu não tinha porra nenhuma, eu tava no meio do nada, solto, tá Só ligado? torcendo pra ele E tá qual lá. que era a expectativa de trabalho, de vida? Era o quê? Zero. Boa. Vamos ver o que Zero. acontece. Zero, vamos ver qual é, mano. É isso. Qualquer coisa eu E volto. muita Brasileiro gente faz desenrolado, mano, é Muita isso, loucura. mano. Nós vai lá, nós destrava, aprende a língua, eu já fiz isso antes, tá ligado? Então, Você com 20... acho que eu devia ter uns 21 anos. Caralho. Uns 21 anos. Aí, ó, você que tá com 21 anos e tá cheio de incerteza, é normal, mano. Mano, se joga, porra. Pior que vai, tô Conversa pior só que sua vai mãe. acontecer é É. você Tá vai errado. Quando ele chegou lá, a casa do cara era uma garagem, mas o Matuê não ligou pra isso. Ele achou da hora o cara que nem tinha nem espaço pra ele oferecer pro Matuê morar lá. O Matuê não sabia falar francês, ele teve que aprender o básico para poder se virar sozinho. O jeito que ele aprendeu a falar francês foi perguntando pros seus amigos. No lugar que ele morava, todos lá usavam e vendiam a verdinha, e o Matuê, no terceiro mês morando na França, começou a se envolver com essas coisas também. Ele fumava e vendia. Foi nessa época que surgiu o nome 30 para 1. O nome foi criado por ele mesmo, e inicialmente para o Matuê, 30 para 1 soava bem, mas a coisa mais impactante era a sonoridade do nome, e também porque na época ele queria fumar uma erva de boa qualidade que dava uma onda boa, só que ele não podia comprar na época, por isso é 30 para 1. bagulho mesmo, tipo assim, primeiro que eu cheguei na casa do brother, eu achava que era uma casa, não era uma garagem, tá ligado? O bagulho era tipo minúsculo assim. Eu dormia num sofá que devia ter tipo uns 20 metros, o bagulho assim, era Não dava era muito pra reclamar pequeno, também, mano. né? Não dava pra reclamar, jamais. Cala a boca, você veio pra cá, fica de boa Isso, aí, ó. fica de boa aí, mano. E nem ia reclamar, eu tava muito mais focado na experiência da parada mesmo, mas tipo, foi mais o lance de tipo, ele ter me convidado e ele não tinha nem espaço pra ele, tá entendendo? Eu achei essa atitude Boa foda, do caralho, né? tá ligado? Tipo, o cara mal tinha espaço pra ele e ele me convidou pra morar lá com ele, tá E ligado? ele foi na doideira também ou ele já morava? Não, ele é francês, entendeu? Hoje ele mora no Brasil, inclusive, o Cedric, mano. Mano, Da é hora. doido, mano. Cedric, doido, você é doido. monstro. Deve ser dos bons. Dos bons, mano, Esse dos é. bons. E aí eu, tipo, dormia num sofá, assim, dobrável, tá ligado? E ele dormia na cama bem ali, assim, com as cortinas. Tipo, fechava a cortina assim e a Fechava cama- o canto dele. o canto dele ali, tá ligado? À medida que eu fui aprendendo um pouco mais a falar francês, porque francês não gosta de falar inglês, de jeito nenhum. a gente foi Os lá, caras ficam percebeu. putos, tá ligado? À medida que eu fui aprendendo um pouco mais, Como que você foi aprendendo? pô, muito através dos parceiros mesmo. Até conheci alguns brasileiros lá e tal, mas, tipo, mais com coisa de vivência. Você tem necessidade, você tem que fazer. Se você for comprar um pão na padaria, Tem que você falar, precisa mano. falar, você precisa entender alguma coisa. Então eu perguntava pro meu brother, e aí, mano, como é que eu compro um pão na padaria? Como é que fala os números? Tá ligado? Coisas básicas, como é que fala oi e tal, pá. A mamãe, e aí, Eu Matheus? fiz uma amizade, tipo, foda com os moleque, tá ligado? Tipo, os moleque francês Virar mesmo. seu parceiro mesmo. Viraram meus parceiros mesmo. Tipo, os caras, mano, nós vai cuidar de ti. Tipo assim, nós vai te apoiar aqui. E os moleque era tudo Ganjeiro. Tudo bebendo, tudo né? ganjeiro. E fazia o corre da ganja também, lá, tá ligado? E é daí que vem o nome 30 para 1. Entendeu? Pique eu fui virar a correria dos caras lá, entendeu? Entregadorzinho mesmo, normal. E aí... Trabalho, né? trabalho, Trabalhando. mano. Entendeu? Tipo, isso é um bagulho que eu nunca falei, é até a primeira vez que eu falo, porque, tipo, não é exemplo ficar falando isso, tá ligado? Mas foi O que aconteceu o com que você, aconteceu, e é o que tinha ali, na hora, tá né? ligado? Mas você ficou nessa por bastante tempo? Mano, eu fiquei na França 9 meses, e isso começou mais ou menos no terceiro mês, tá. entendeu? Era muito perigoso? Como que é? Não, É diferente? suave, mano, vendia, tipo, pra universitário, tá ligado? Tipo, rapaziadinha Era ali só pra você mesmo, fazer um suave, dinheiro. só pra fazer a ponta, exato, tá ligado? Tava na rua, cê vê nessa droga, vivendo que nem um garçom. Estudo crack com um mucilão.
Matue foi um apelido que os franceses deram para ele. As redes sociais que os franceses usavam, nenhuma tinha um nome real deles, para não saberem quem são eles, por causa que eles vendiam aquela parada. E o Matue fez a mesma coisa e colocou Matue Braz em suas redes sociais. Antes o Matue usava o nome real dele, Mateus Brasileiro, e por causa disso, os franceses, por curiosidade, foi pesquisar o nome do Matue para ver o que achava, e descobriu a antiga banda do Matue, a Sound Dream. O cara escutou e gostou, e falou pro Matue: eu tenho um violão, se eu trazer aqui tu toca pra gente? Matue aceitou e na outra semana o cara trouxe o violão, e o Matue tocou Bob Marley e etc. Esses mano, eles descobriram alguma coisa minha, tipo, no YouTube, de música, entendeu? Sabe qual que foi, eu acho? Eles começaram a te caçar muito. Falaram, mas esse moleque é muito gente boa. Deve ter alguma coisa errada. Procura o passado dele no Por que ele Brasil. saiu do Brasil? Vamos ver. Atrás de Cara, achar vamos ver alguma o que coisa. ele tá aqui. Mas calma, você já tinha mostrado algo pra eles? Já tinha... Não. Até, que nem eu falei, esse bagulho da música pra mim era tipo um trauma, tá ligado? Você não nem tinha queria dado tocar certo, nessa eu nem queria gaveta. tocar Você nessa já tinha gaveta aí. desistido? Já Na tinha hora que você desistido. deitava, você fala, caralho. Não, doer, tinha doer. desistido, eu nem pensava mais nessa parada, mano. Já tinha desencanado já, Que porque eu doideira. tinha passado vários anos extremamente ali. Você ainda era Matheus? Ainda era Na verdade, eles começaram a me chamar de Matue. E como que eles falavam? Matue. Matue. É, Que nem a gente fala Matue, eles falam Matue. Ah, tá. Pensei que tinha um Entendeu? diferente. E aí, Cara, que nome foda, hein, mano? Esses caras aí. doido. Você tem que voltar pra França e abraçar. Mano, mas é sabe o que mesmo. que era? Esses mano tudo mudava os nomes na rede social, tá ligado? Pra ficar um bagulho mais pá, Por que será? entendeu? Não sei. E aí eu, seguindo a mesma linha, fiz a mesma coisa. Aí eu mudei o meu nome pra Matue Braz, tá ligado? Mateus Brasileiro. Eu mudei pra isso, pra ficar tipo de chavadinho, assim. Mas na hora que você mudou, você gostou? Porque sonoramente é muito nem, bom. mano, eu nem pensei. Eu nem pensei nisso ser tipo um nome Artisticamente. artístico. Aham. E aí, só continuando a história, Sim. esses manos, eles pegaram um dos parceiros lá, falou assim, ô, mano, eu tenho um violão. Ele viu um vídeo meu, tipo, no YouTube, e falou, ô, eu tenho um violão. Vou pegar o violão pra te emprestar, pô, pra tu tirar um som aqui com nós, nós fumar um baseado, ouvir o som, pá, não sei o quê. E aí, dito e feito, uma semana depois o maluco trouxe o violão e eu comecei a tirar um som lá. Foi isso que reacendeu a sua chama? Foi, mano. O que você tocou? Porque pra eles deve ser diferente umas músicas Mano, brasileiras. eu tocava reggae roots, né? Tipo, Bob Marley. Tem uma banda que eu gosto muito até hoje, que é bem mocada também, que chama The Expanders. E aí eu tocava o som deles, tocava um pouco de tudo, assim, do reggae mesmo, mas Puta, era então mais você virou focado em reggae mesmo. parceiraço dos Parceiro. Matue tinha um netbook, e nesse netbook, com saudade da época que ele tinha a banda, criou uma música nele através do FL Studio e do microfone da webcam. Pegou o violão e fez umas paradas lá, juntou tudo e surgiu a música Tropical Island Honey. O Matue foi lá e mostrou pros seus amigos. Os caras, quando escutaram a música, ficaram impressionados com a qualidade que tinha, mesmo o Matue gravando com poucos recursos. Isso fez o Matue voltar a sonhar em ser músico de novo. E aí eu tinha um netbookzinho, mano, aí eu queria fazer umas harmonias, tipo, segunda voz, assim, pra poder ouvir um bagulho legal, meio que Umas com tercinhas. saudade da época, umas tercinhas, com saudade da época da banda, tá ligado? Aí eu baixei o FL de novo, e aí comecei, mano. Comecei a, tipo, me gravar ali, gravar as terças, e aí, pum, de uma hora pra outra, eu, mano, fazer um som aqui, mano. Aí gravei, comecei a produzir a bateria, pum, gravei baixo no violão, gravei linha, tipo, de guitarrinha no violão, várias vozes, no netbook mesmo aqui, no Se microfonezinho esforçando pra caralho. do bagulho. Gravei a parada, e aí um dia eu cheguei nos mano e mostrei o som. Falei, ô, mano, gravei esse som assim. E todo mundo ficou tipo, caralho, Aqui na esse França? som? Esse som tu gravou, Aqui no Desse- sofá? Nesse quadrado? tipo, nessa paradinha. Eles sabiam, tá ligado? Falei, esse som até tem na internet, chama Tropical Island Honey. Era um som em inglês. E aí os caras, mano, ficaram em choque, tipo, com a qualidade da parada e com os rapidez, né, mano? recursos Tá louco. que eu utilizei pra fazer a parada, tá ligado? Antigamente não era tão acessível quanto hoje. Você baixa Os plugin, né? você baixa um programinha no celular, ele já vem com preset de voz, já vem com tudo, tá ligado? Antigamente você tinha que ser rato Manualmente. mesmo.
Tinha que fuçar pra conseguir achar a parada. E aí eu gravei esse som e isso, tipo assim, mano, acendeu uma chama sinistra da música de novo. Tá entendendo? Eu falei, caralho, mano, eu preciso fazer mais disso aqui, mano. Eu tô me sentindo bem com isso aqui, tá ligado? O dinheiro do Matuê estava acabando e seus amigos da França estavam indo fazer outras coisas. Cada um foi pro seu canto e o Matuê tinha que bolar algum plano para sair de lá também. Para o Brasil não dava, porque ele não tinha dinheiro para comprar passagem. Mas na época ele estava namorando a Clara, que hoje é a sua ex. E uma coisa interessante é que a Clara, quando conheceu o Matuê, uma das primeiras coisas que ela disse foi que ele tinha voz de rapper. Eu não sei o que ela viu, assim, Acho de que ela já querer tinha... apostar em mim, tá ligado? Ela sabia, ela acreditava, só deixa Quando o eu menino se conheci achar. ela, isso é também outro detalhe interessante. Quando eu conheci ela, uma das primeiras paradas que ela falou pra mim foi: tu tem voz de rapper. Olha. Que brisa, né, mano? E isso ficou na sua cabeça? Não. Eu dei risada. Eu tipo, tá ligado? Cara, aham. Beleza. Nossa, mas aí é uma boa observação a dela, mano. Tá ligado, Talvez mano? ficou no seu subconsciente. Talvez, Você não sabe. talvez. Clara morava em Berlim, Alemanha, e de vez em quando ela pagava a passagem do Matuê para poder ir visitar ela. E o Matuê colocou suas coisas na mala e foi morar lá na casa dela e ficou morando por 6 meses em Berlim. À medida que a coisa foi esfriando também na França, esses mano que tava junto, eram os parceiros e tal, também cada um foi meio que ralando pro seu lugar e tal, foi achando outras caminhadas e eu, caralho, mano, eu preciso fazer alguma coisa, mano. Eu botei todas as minhas coisas na mala, peguei um busão 24 horas, mano. Os motoristas eram tipo uns polonês doido. Cheguei em Berlim, Caralho, mano, parecia que uma agonia, alma, mano. tá ligado? Assim, ó, chupado assim, tá ligado? Tipo, Morto. morto. Aí, mas cheguei lá feliz, tá? Tipo, tô aqui. Cheguei, Deu certo, 24 caralho. horas viajando. 24 horas de busão, o bagulho, passava pela Bélgica, se eu não me engano, e aí pra Alemanha. E aí fui morar de favor com a Clara. Mas você ficou bastante tempo lá em Berlim? Fiquei 6 meses em Berlim. Chegando lá, ele teve dificuldades de achar emprego. Ele trabalhou de fazer instalações, encerar chão, montar móveis e etc. Ele procurava seus trabalhos em um site chamado Craigslist. Inicialmente ele queria fazer trabalhos básicos como limpeza e entre outros. Aqueles trabalhos que ninguém quer fazer. Mas esse site tinha um trabalho que o Matuê estava de olho, o de dar aula online de inglês para chinês. Matuê mandou um e-mail para eles e eles chamaram o Matuê para entrevista de emprego. O cara gostou do Matuê e ele conseguiu o emprego. Ele ganhava 5 euros cada meia hora e para ele isso era muito bom. E aí que eventualmente eu achei um bico ou outro, tá ligado? Fazia instalações, ia encerar chão, montar móvel, mais umas paradas assim lá. Eu procurava meus trampos num bagulho que chamava Craigslist. É tipo um site meio dark, meio tipo por baixo dos panos, assim, oculto, tá ligado? Aham. Era assim que eu achava meus trampos. E eu queria fazer, tipo, trampo de limpeza, queria fazer coisas básicas, assim, que é normalmente os trabalhos que sobram, que ninguém quer fazer, tá ligado? Vai chegar lá, vai ter a vaga, limpar sem limpar, vambora. Isso. E dentro de casa eu já limpava porque era a minha forma de contribuir, já que eu não pagava nada, tá ligado? Deixar o bagulho organizado. Exato. Nesse mesmo site, tinha um tipo de emprego, mano, que eu tava de olho, que era no emprego de dar aula. De dar aula online. Só que, tipo assim, os anúncios que tinham pré-requisitos. Você tinha que... Atendê-los, né? Você tinha que atendê-los, você tinha que ter um diploma, você tinha que ter experiência ensinando. E eu não tinha nada dessas coisas. Eu tinha experiência ensinando, mas, tipo, não tinha nada pra comprovar isso, Você mano. falsificou um diploma, Matheus? Nunca, jamais. Conta só pra nós. Nunca, mano, eu não tinha essa maldade, mano. O que aconteceu? Cê é louco. Surgiu uma empresa que não era tão criteriosa. Entendi. Era uma empresa das Filipinas. Eles estavam procurando... Meu Deus, cara. As Filipinas, ó a doideira, mano. Doideira. Chamava 51 Talk. Era uma empresa das Filipinas e eles prestavam serviço pra a China. Ou seja, todos os alunos eram chineses e online. Aí eu mandei esse e-mail, recebi o e-mail de retorno deles. Eu acho que eles devem ter pensado, pô, mano, o cara tá mandando o e-mail da Alemanha, pá, e tal. Pá, esse é um cara que
que a gente quer, tá ligado? O cara desenrolado, tá na Alemanha. Tá ligado? Brasileiro. E aí eu correto. fiz a entrevista, mano, e tirei também de letra. Eu já tinha, tipo, um microfonezinho e uma placa de áudio, que era o que eu utilizava pra Então você já chegou com qualidade e tal. pra gravar, justamente. Eu, comprei uma gravatinha borboleta, camisetinha de botão, pá. Penteei o cabelo, assim, bem... Que eu tinha maior cabelão, né? Penteei o cabelo, assim, bem direitinho, pá. E aí, fiz a entrevista. E o cara... Mano, eu gostei de você, irmão. Você é um cara desenrolado, velho. Ele me ofereceu 5 euros cada meia hora. Mano, incrível. Pra mim era ótimo. Tá bom. Matuê conseguiu juntar o dinheiro e voltou pro Brasil, junto com a Clara. Chegando no Brasil, ligou pro Favel e disse que iria montar uma gravadora que inicialmente seria de reggae e que eles dariam aula de inglês juntos para poder fazer dinheiro e assim podendo investir na gravadora. Então Matuê alugou um quarto durante uma semana numa república e ele ficou nesse quarto só para poder procurar um lugar que ele ia ficar de verdade. Aí consegui juntar o meu dinheiro, comprar a passagem, fazer o corre e tudo. Voltamos pro Brasil. Já era da vontade dela também voltar pro Brasil. Ela tinha vindo aqui estudar, tá ligado? Ela fez uma parte da faculdade dela aqui e a gente tinha se conhecido já antes de eu ir pra lá. Sim. E aí, voltamos pro Brasil e eu já vim com essa ideia na cabeça. Foi em Berlim que eu tive o insight do bagulho da 30 pra 1, mano. E eu liguei pro Favel. Falei assim, mano, bora fazer esse bagulho aqui. Eu tenho esse trampo aqui. Tu também sabe falar inglês. Eu vou te botar nesse bagulho. Nós vai alugar um AP. Todo mundo que morar com nós vai dar aula de inglês dentro dessa plataforma. Eu vou desenrolar pra vocês tudinho. Ligeiro. Tá ligado? E aí, mano, eu voltei pro Brasil. Eu lembro que eu aluguei um quarto por uma semana, tipo assim, numa república, assim, tá ligado? Mó rapaziada, pá, barata dentro da geladeira, coisa doida. Tá ligado? Barata dentro da geladeira. Barata na geladeira. Barata na geladeira é foda, mano. E aí, essa semana foi mais, tipo assim, pra eu achar o lugar que eu ia ficar, entendeu? Eu, em hipótese nenhuma, queria voltar pra casa dos meus pais, nem pisar o pé lá, tipo assim, já pra não dar nenhuma margem pra falar nada. Não sou um derrotado, tá ligado? Matuê achou uma casa e foi ele, o Favel, uma mulher chamada Emília e a Clara morar lá. No começo era o Matuê e o Favel e o outro cara que trabalhava na 30, mas os três juntos não estavam conseguindo fazer a 30 andar no mesmo rumo. Aí a Clara entrou pra ajudar os três. Ela trouxe a estrutura do negócio. Consegui, achei o pico. Foi eu, o Favel, a Clara e a Emília morar lá. Inglês. A Emília hoje é gerente de projetos da A Emília 30. tava lá ontem Conhecemos também. Da hora, caralho. Entendeu? Amizade de mais de 10 anos aí já. Montei esse QG, assim, nosso QGzinho, APzinho, a gente dividia nós. A Emília Primeira não... sede da 30, irmão. A Emília não trabalhava na 30, a Clara não trabalhava na 30 e nem tinha interesse em trabalhar na 30. Era eu e o Favel. Ah, não, a Clara não tinha. Não trabalhava na 30. Era eu e Favel e outro mano, tá ligado? Nós três. Esse outro mano, ele fazia... Ele, tipo, filmava. O bagulho dele era com filmagem, era o cara das câmeras e tal. Pra mim, eu precisava ter 3 pilares essenciais pra poder lançar uma música. Precisava ter a música, o vídeo... E o visual. E pelo menos um administrativozinho, tá entendendo? Alguma coisa assim pra guiar, pra vender um show, pra fazer uma parada, tá ligado? Pra coordenar, né? E aí, a gente começou a história lá, mas a gente era tipo, mano, totalmente sem rumo da parada, tá ligado? Eu passava o dia criando e tal, não sei o que, mas a gente não, tipo, os 3 juntos, a gente não conseguia se estruturar pra fazer a coisa andar no mesmo sentido, tá entendendo? E foi aí que a Clara entrou, porque ela via nós, assim, batendo cabeça. Ela olhou em vocês e tipo assim... Garotos. Puta caralho, vou ter que levar uma luz ali, né? Vamos organizar isso. Ela chegou com a luz. Ela chegou com a luz da parada. Matuê na época começou a escutar trap, artistas como Young Thug, Lil Uzi Vert e etc. E ele começou a criar coragem pra fazer trap também. No começo as pessoas achavam essa ideia ridícula. As pessoas estavam desacreditando que isso daria certo, mas o Matuê não ligou. Eu criei essa autoestima pra fazer a parada e aí eu comecei. Como que cria uma autoestima assim? Porque... Acho que... Mano, eu não sei, eu também tava ouvindo o Bar T6 do Young Thug e
todos os lançamentos, assim, que foram pique ali no iniciozinho, assim. Já tinha trap desde antes, mas assim, o trap que a gente conhece hoje começou em 2016. Lil Uzi Vert tava lançando o EXO Tour Live, que é aquela I don't really care if you cry, tá ligado? E aí você tava tipo, muito inteirado. Era o ápice, eu tava super inteirado e ninguém tinha conhecimento. Mas todo mundo que eu falava, mano, é tipo assim, tu quer fazer isso? Tu é louco? Tu nem é drogado bandido? Tipo, Era uma ideia ridícula. E no dia 1 de novembro de 2016, gravando em uma despensa que cabia 3 pessoas, fez sua primeira música, RBN. Nessa época, Matuê estava escutando muito Bryson Tiller, Trap Soul. Inspirado nesse álbum, Matuê queria criar um som naquela vibe. Foi aí que surgiu RBN. Matuê, por falta de dinheiro, demorou 1 ano para fazer esse clipe. Sim, a primeira música que eu lancei foi RBN, que é muito mais um R&B do que um trap em si. E de fato, eu consumia também, lado a lado, R&B e trap. As coisas tinham muita ligação. Nessa época, tinha acabado de lançar o Trap Soul, do Bryson Tiller, que foi um disco que revolucionou a sonoridade, tá ligado? A galera achou que ele ia ser tipo o novo Drake. Caralho. Tá entendendo? E eu ouvia esse bagulho no repeat constantemente, então me inspirava muito nesse som. Eu queria fazer um som como se você estivesse embaixo d'água. Tá ligado? De vibe mesmo. De vibe, é. Tá. E aí, eu queria... a minha pretensão era lançar essa primeira música com um clipe. A gente demorou 1 ano pra concluir o clipe. Por quê, mano? Dinheiro. Porque era tudo nós. Era dando aula de inglês e... Tá ligado? Boom bap, trap, sessão de rap, ela sobe e desce. Matuê continuou trabalhando e lançando músicas como Bonzinho, Sem Placas de Alta, Celine e Lama no Copo. Eu acabei de jogar nesse par de Jordan, meu copo tá cheio já. Zero lotado de praça, minha coque top é tua napa. Eu não vivo mais sem Celine, sem ela eu perco som. Lama no copo, mano. A gravadora 1 Kilo viu o trabalho do Matuê e convidou ele para ir lá na gravadora gravar algumas músicas. Chegando lá, o Matuê viu que eles trabalhavam de uma forma diferente, então ele ficou só observando no canto dele. Depois ele foi conversar com um cara chamado Pablo. Matuê foi lá e falou que estava ali na 1 Kilo para fazer algumas músicas, para poder crescer a 30/1 e ajudar eles também, e não assinar um contrato com eles. Então eu gravava no silêncio, na paz. Eu cheguei lá, mano, e mó furdúncio, gente fumando cigarro pra caramba. Escrevendo pra cima e pra baixo. Escrevendo pra cima e pra baixo, era outro processo. E eu, tipo, caramba, mano, eu acho que eu não vou me enquadrar muito bem aqui não, pá. Mas aí eu fiquei mais observando, entendendo como é que eles faziam as coisas dele e tal. Eu cheguei lá, mano, eu sentei com o Pablo e conversei. Falei assim, ó, irmão, eu tô aqui pra trabalhar a 30/1. Entendeu? Meu foco é a 30/1. Ele até tinha me convidado pra 1 Kilo e tal. Mas eu falei, mano, meu foco é levantar a minha banca. Tenho o maior respeito. Sou super grato por essa oportunidade que você tá me trazendo e tal. Mas meu foco é esse aqui. Tá ligado? Então vamos colaborar de uma forma massa? Eu vou entregar um puta som pra vocês. É isso que eu posso prometer. E vocês lançam, tá ligado? A gente faz uma collab massa. Quando o Matuê viu que o ambiente estava mais tranquilo, foi lá e gravou 2 músicas, A Jogo e a de Peça em Peça. Eu pus a conta no papel, liguei pro meu mano Favel, às vezes a vida te obriga. Quando ele terminou de gravar, foi até o dono da 1 Kilo e falou, tá aqui as 2 músicas, e os royalties vocês dividem? Os caras da 1 Kilo falou, não, tu grava e não paga nada e a gente fica com toda a grana. Matuê recusou essa proposta e na cabeça dele, ele pensou, eu vim aqui à toa, e foi embora pro aeroporto. Quando ele tava indo pegar o avião, um cara chamado Paulo da Pineapple ligou e falou, vem aqui pra Pineapple pra nós trabalhar junto. E o Matuê foi. E lá surgiu a música Horta. Horta, deixou essa mina morta. Dobra, porta-mala cheio de droga. Essa música não foi bem recebida de começo, mas ela fez o Matuê ser reconhecido entre a galera do rap. E depois desse som, Matuê lançou Anos Luz, que não foi sucesso de cara, mas depois começou a ser escutada por várias pessoas, principalmente pelos rappers, e eles começaram a ir atrás do Matuê pra saber quem era ele. E aí
chegou um momento lá, um horário que tava tudo mais calmo, tinha menos gente, menos pessoas ali. Aí você foi. Aí eu fui. E aí chegou esse momento, eu fui lá e gravei 2 músicas, de peça em peça, e uma música aí que foi vazada, o pessoal chamou de O Jogo, que é Liguei pro meu mano Favel, às vezes a vida te obriga a fazer escolhas na caída. Mas essa música nunca saiu, só vazou. Só vazou. Feito isso, eu fui lá e falei assim, tá aqui, mano, tá aqui as 2 músicas que eu prometi pra vocês. E aí, como é que nós vai fazer? Aí os caras, como assim? Chegou no bigode também, né? Como assim, mano? Aí eu, como é que vocês fazem tal, tratativa de música e tal? Vocês registram as músicas, a gente faz uma divisão de royalties e tal. Os caras, não, mano, tá doido. Aqui você lança e é isso. Depois não é ver. E é isso, mano. Macho. A gente que fica com as paradas mesmo e fé, tá ligado? Isso a Clara fazendo essa negociação, entendeu? A Clara fazendo essa frente lá com o pessoal deles. Ela, tipo assim, ficou chocada e voltou e falou assim, olha, eu acho que a gente veio aqui pra nada, tá ligado? Tipo, ou melhor, não pra nada, porque foi uma experiência foda, mas Profissionalmente. tipo, profissionalmente a gente não conseguiu atender o objetivo. E pra mim aquele foi um momento foda, de tipo, caralho, mano, esse era o momento que eu achava que o bagulho ia virar, tá Ia ligado? deslanchar. Achei que esse era o momento que a parada ia acontecer, mano. E eu vou ter que voltar lá pra dar aula, pra voltar pra aquele rolê, que é o rolê que eu tava fazendo, não é agora, entendeu? E você voltou? E eu fiquei meio, caraca, mano, mas é isso. O certo é o certo, né? O artista faz a sua música, ele merece a sua parte da sua criação. É o certo, é o simples, entendeu? Então eu fui embora com as minhas músicas embaixo do braço. Aí, mano, eu tô na porta do aeroporto, me liga o Paulo, da Pineapple. E aí, mano, tu não quer vir pra cá, não, tal, não sei o que. Mano, eu já tô indo embora, velho. Aí ele, não, mano, fica aí, vamos fazer um bagulho na Pineapple. Aí eu, lógico, contei a história que tinha acontecido, ele falou, não, mano, tá doido, isso não vai acontecer aqui, não. Pum, fui pra dia. Pineapple, no mesmo dia. Ele foi me buscar no aeroporto, quando eu tava indo embora. Ele foi me buscar, me levou pra Pineapple, e aí eu já conhecia o Menestrel, na verdade, e eu já tinha a horta também, meio que já encaminhada. Ele só pulou. Ele só pulou. A gente foi lá no estúdio, fez a vibe, gravamos, pá. Uns dias depois nós já tava gravando o Nossa, clipe. esse O me diz que eles estão me observando. Um dos rappers que foi atrás do Matuê pra ajudar foi o Predella. Predella colocava muita fé nele e no final dos seus shows botava as músicas do Matuê pra tocar. O Predella, depois de umas semanas, convidou o Matuê pra participar do novo álbum do Costa Gold, o 300. Matuê fez um feat na música Copo Roxo. De repente, mano, o meu som começou a rodar. De fato, artistas do meio. Pronto, o cara que foi o primeiro, mano, e eu queria até dar um salve pra esse mano, é o Predella, tá ligado? Predella foi essencial nessa história toda. Caralho, que da hora. De repente eu vi ele, tipo assim, fim de show, ele botava Matuê pra tocar. Eu comecei a falar com o Predella, ele começou a falar, pô, mano, da hora, pá e tal, não sei o quê. Comentou que ele ia estar fazendo um disco, Costa tava fazendo um disco, chamava 300. E aí, mano, eu nem me atrevi de... Eu nunca pedi feat, mano. Nunca. Nunca? Não tô dizendo que é errado, mas eu nunca pedi feat. Tipo, eu falava com os parceiros, pá, mas esperava sempre eles me abordarem. Era uma brisa minha. Passou algumas semanas, aí ele me convidou pro disco do Costa. Aí eu fui e larguei um verso em Copo Roxo. Mano, fiz o verso. Bom vivan, empresário, construí meu império lá de baixo. Meu perfume é repelente de otário. Matuê, junto com outros rappers que estavam no álbum, foram para o Rio de Janeiro para fazer um show. Quando chegou a vez do Matuê cantar, ele tava tremendo, pois era a primeira vez que ele tava cantando em um show daquele tamanho. E nesse show, no final o Predella falou pra ele, canta aí as suas músicas também. E ele cantou, e todo mundo que tava lá curtiu o seu som. E esse foi um dos melhores momentos que ele teve na vida. E nessa época também, Matuê ficou sabendo que a 1 Kilo tava falindo, então ele ligou pro Chris e pro Knust e falou, vamos lançar a música de peça em peça. Matuê lançou e a música ficou top 1 no em alta do YouTube, sendo a primeira vez que a música do Matuê ficou em alta. E aí eles me chamaram pra a gente gravar o DVD que aconteceu na Fundição Progresso do DVD do disco, tipo assim. E esse disco tinha Marechal, tinha o Chau também,
que é o Cachorro Magro, tá ligado? Os caras tretados na época e tal, se resolveram. Foi um momento incrível. Então você tá naquele disco que foi Tava importante. Freud, Cíntia Luz. Mó rapaziada, mano. Uma galera foda. E aí a gente saiu pra ir pro Rio. Ia de ônibus de São Paulo pro Rio pra fazer o show na Fundação Progresso. Teve o show, eu cantei Copo Roxo. Quando chegou a minha hora lá, tremendo. Nervosaço. Tá ligado? Nervosaço, mano. E aí quando terminou o show dos caras, os caras olharam pra mim e falaram assim: ô, mano, canta umas músicas aí. Tá ligado? Camarim? Uma moral. Não, no palco. Aí eu fui cantar De Alta, Anos Luz, Lama no Copo, RBN, Horta. E eu tinha lançado De Peça em Peça. O que aconteceu? Os caras saíram da 1 quilo, deu uma merda toda lá. Eu liguei pro Cris e pro Kinosh e falei: e aí, bora meter marcha agora, mano? Agora é a hora. Agora é a hora, tá ligado? Pronto, dito e feito. Nós meteu marcha no som, lançamos, só com um desenhozinho lá. Pedi pra um camarada lá, o Zé Vitor, aqui de Fortaleza, pra fazer a arte. Ele e outro parceiro. Os dois colaboraram, fizeram a arte, pá. Nós lançamos som. Pegou primeiro no YouTube. Nossa. Isso foi a primeira vez que eu fiquei tipo, caraca, mano. Porque vocês criaram hype na época. Mano, minhas redes sociais estavam começando Fazer barulho. a fazer barulho, pá, os artistas estavam falando de mim e tal. Coincidiu na melhor hora. No dia que eu pisei em São Paulo, a primeira vez foi o dia que a gente lançou De Peça em Peça. De peça em peça eu já fazia virar. De peça em peça eu já fazia virar. Depois desse dia, nunca mais o Matuê ficou sem show na vida. Cada show que ele fazia custava R$ 1.500 e nessa época ele ainda dava aula de inglês. Mas o cara que deu o trabalho pra ele de inglês viu os shows que o Matuê estava fazendo e disse que não dava mais pra ele continuar dando aula. Matuê virou para seu amigo e disse: mano, fui demitido. Então esse amigo dele falou: agora é hora de ver se o negócio é a música mesmo. Depois disso eu fiz vários shows. Vários shows e fui levantando capital. Quanto que era o seu cachê nessa época? Só pra gente ter uma noção. Ah, aquele 2.000 conto, 1.000 cachezinho conto, de giro, 500 né? real. É, devia ser 2 conto. Só pra 1.500 conto. Tá. 1.500 conto. Pronto. Isso tava... Porra! Mano, se eu fizesse 3 shows eu já tirava mais do que o inglês. E cantando, né? Que você Entendeu? gosta pra caralho. Cantando, fazendo o que eu gosto, Tá isso maluco. pra mim já era doido, tá ligado? Da hora. Tanto que não muito tempo depois eu recebi um e-mail do pessoal do inglês, porque eu tava começando a fazer show de fato, e os caras falando assim: ó, mano, tchau, tá ligado? Não tá E eu dando lembro que eu tava atenção. com um parceiro meu, um dos meus melhores amigos, o Wesley, e eu olhei pra ele, enquanto eu olhava o e-mail assim, falei assim: irmão, fui demitido. Aí ele olhou pra mim, tipo, sorrindo, tá ligado? Que da hora! Chegou o momento. É, tipo, sorrindo. E eu tava, tipo, preocupadaço, né? Mas ele falou assim: mano, agora é a hora de ver mesmo se é a música, tá ligado? Matuê continuou fazendo show e juntou o dinheiro, e ele começou a bolar uma ideia do seu próximo lançamento. A ideia dele era matar um antigo Matuê para surgir um novo, e essa música era A Morte do Autotune. O marketing para esse som foi uma filmagem onde mostrava o Matuê tomando um tiro no show, e isso parou em vários lugares, até na TV. Até a mãe do Matuê achou que ele tinha morrido. Continuei fazendo show, a gente levantou o capital, foi a primeira vez que a gente queria executar a nossa visão de verdade, entendeu? A gente não tinha ainda executado as nossas ideias, porque não tinha recurso, simplesmente, mano. Tá fazendo o que dá pra ser feito. Exato, tava fazendo o que dá pra ser feito. Tinha grana pra investir no clipe que a gente queria, do jeito que a gente queria. E aí, a ideia veio de matar o Matuê anterior e criar o novo Matuê. Foi bom, mas foi bom, mas foi ruim, porque tipo assim, que nem eu falei, eu fazia tudo isso e não falava pra minha família. Eu simplesmente tava fazendo corre, tá ligado? Você deixou tua mãe achar que você tinha morrido. Eu não achei que ela fosse saber, mano. Tá entendendo? Eu não achei que a ideia nem fosse chegar nela. Que foi o marketing que a gente gerou naquele dia lá. Tipo, a gente gravou um vídeo amador de uma cena real que ia estar no clipe. Entendeu? Que é o Matuê antigo matando o Matuê novo matando o Matuê antigo.
Depois de a morte do Autotune, ele lançou a música Banco, feat. Predella. O interessante desse som é que quando o Matuê escutou o verso do Predella, ele disse que não curtiu e educadamente pediu para o Predella fazer um novo. Predella aceitou e fez essa versão que a gente conhece hoje. Veio o morte de Autotune e depois veio o Banco. E logo em seguida, Banco. Caralho, o Banco Clipe foi Exatamente. muito Então não foi você que chamou, foi ele que chamou o Predella? Foi ele que te chamou pra esse som? Ou... Não, eu chamei o Predella pra Banco, tipo, como uma forma de agradecimento. O Predella, Entendi. quando ele foi no Podpah, ele contou isso, né? Ele falou assim, mano, o Matuê me chamou pra Banco, pô, ele falou isso, já curtiu o trampo dele, fui fazer uma parada foda, aí ele falou que mandou a primeira versão. Aí você falou assim pra ele, pô, mano, você pode melhorar, né? Não, mas ele falou que você falou isso ainda de um jeito mó da hora, tipo, mano... Eu não tava na posição de impor isso, ainda tá não entendendo? Mas ele falou que você falou de um jeito que foi E muito jamais, foda. e jamais eu iria impor isso pra qualquer pessoa, mas Ele falou que você falou assim, mano, não tá o Predella ainda. foi isso. Foi essa a palavra que ele usou. É, mas isso é muito importante. Foi isso. Eu falei assim, pô, mano, eu escuto teu som, sou teu fã e tal. E eu sei qual é o teu melhor. Entendeu? Tipo, Mas eu acho que isso é pica. eu conheço o teu melhor, a tua melhor versão. Me dê, papai. Vamos lá. Exato. Exato. Rasga essa E aí voz e vem. funcionou. Funcionou. Você não ficou com medo de... Não, cara, será que ele vai levar mal? Será que Funcionou. ele acha que eu tô mais pá que ele? Mano, eu querendo dar eu pensei que ele pudesse levar a mal, talvez e tal, mas aí eu tive muito cuidado com as minhas palavras, Não, a mas foi forma foda. que eu falei isso, entendeu? Quanto eu me sacrifiquei pra chegar aqui, familiares que riam de mim, hoje eu arranco nunca era a ser... Matuê já tava ficando grande, mas tava na hora de contratar um novo artista para sua gravadora, e não foi difícil escolher quem seria, pois ele já havia conversado com esse artista antes, e esse cara era o Will. O Will conheceu o Matuê de uma forma bem direta, eles se conheceram através do Instagram. O Will mandou mensagem pro Matuê mostrando suas músicas, mas o Matuê foi ver só depois de 6 meses, mas quando ele escutou as músicas do Will, gostou e chamou ele pra 30 para 1. Lá em Fortaleza, eu lembro que eu me conectei com o Tuê, foi quando eu conheci o Tuê, por causa disso. Como? Esse som que a gente faz hoje, pra chegar até ele hoje, foi mó corre. Tinha, tipo, uns 4 maninhos que eu conhecia que fazia esse som lá na cidade. Era eu, ele, 2 Tom, West Reis, tá ligado? Acho que devia ter outros mano também, mas que eu conhecia na época, eram esses mano, pra me conectar. E eu vi um vídeo do Tuê cantando, tipo, aleatoriamente, assim, num show só de amigo, tá ligado? Aquele show que o cara faz, primeiro show da vida, assim, chama só amigo, dentro de alguma boate, assim, e tal. E aí ele cantou, tipo, umas 2 músicas dele e um monte de reggae. O cara não tinha nem repertório, tá ligado? E aí esse vídeo chegou em mim, pelo Facebook. E aí eu vi, caraca, esse cara faz o que eu tô tentando fazer também. Esse cara entende, eu acho que ele tá fazendo a mesma coisa. E ele é daqui. Mas e ele o é Matu- daqui. Como que tava o momento dele? Ah, mano, ele tinha 2 músicas lançadas. RBN e Bonzinho. Só. Mas ele Só tava isso. já tava com fãs? Não, acho que não, mano. Nessa época não. Caraca, acho que mais que a galera loucura, das mano. redes sociais mesmo que já conhecia ele por alguém. Falou, Tipo, caralho, o moleque tinha é bom aqui. compartilhado esse vídeo, compartilhado alguma coisa, digitou, anota o nome desse moleque e tal. Tinha 2 músicas, mano. É Bonzinho que começou a dar mais um boom ali dentro da bolha. Tá ligado? Porque todo o rap, ele é uma construção, um degrau, uma bolha até você sair da bolha, né? Uhum. Ele tinha essas 2 músicas, eu me conectei com ele. Tá ligado? Foi dessa forma que eu conheci o mano. Tipo, até Mandou ficar mensagem bom. no Face? A gente teve que avançar mesmo, conheci uma galera. Mandei solicitação de amizade, mandei o link do meu som. Tá ligado? E não foi nem divulgando, foi tipo assim, pô, tu é de Fortal também. Massa, tu curte trap de verdade, feito do jeito certo e tal, mano. Escuta meu som aí, achei massa, bonzinho o som que tu fez. E aí, foda-se, 6 meses, ninguém nem respondeu. Foda-se, ninguém adicionou 6 ninguém. meses? 6 meses, assim, mó cota. Aí do nada ele respondeu, caraca, mano, ouvi teu som aqui, um bom tempo depois. Ouvi teu som aqui, cola aqui em casa, cola aqui no meu estúdio, vamos fazer alguma coisa, fazer uma bomba junto. Mano, Tipo,
Eu não era porra nenhuma, não tinha 10 mil visualização direito na música, não tinha 1000 visualização direito na música. Ele também tinha 2 músicas lançadas. Matuê acertou em cheio em contratar o Will, pois seu próximo lançamento, o beat foi feito pelo Will e a música se chama Kennedy, que já passa de 200 milhões de views só no YouTube. E essa música botou de vez o Matuê no mainstream. Ele cantou essa música até na televisão ao vivo. Quer viver a minha vida, faz 100 mil sem esforço. Se eu quiser, ela deixa eu pôr no osso. Mesmo com suas músicas bombando, Matuê sumiu da internet por meses, sem dar sinal. Só que do nada, ele volta com uma live em seu Instagram, em cima de um prédio com cabelo roxo, e nesse prédio tinha uma pintura dele mesmo escrito Máquina do Tempo. Isso era o marketing para seu primeiro álbum, o Máquina do Tempo. Ninguém sabia do que aquilo se tratava. Naquela época não tinha marketing daquele nível no Brasil para divulgar projetos musicais. Geralmente os artistas só divulgavam a data e postava, mas o Matuê fez diferente. Matuê fez algo que mudaria para sempre o trap, principalmente na questão de marketing. Depois desse álbum, tudo mudou. Artistas começaram a ter mais cuidado na hora de divulgar seus trabalhos. Máquina do Tempo foi um álbum revolucionário sem dúvidas. O top 10 do Spotify na época só tinha músicas desse álbum. Máquina do Tempo hoje em dia tem mais de 1 bilhão de plays só no Spotify, sendo o álbum mais escutado de trap no Brasil, consolidando ainda mais a carreira do Matuê. Hoje eu trouxe link cheio do topo, derrubo um jack, logo uma track. Sempre existe mais que é dividir do que eu tenho. Cartão me passa a senha, se ficar só dá palmeira. Saco cheio de fumão, pôr do sol do gol. Com o passar do tempo, Matuê conheceu um cara apelidado de Teto, até então desconhecido. Matuê conheceu ele através do Dracos. Dracos começou a receber trabalhos novos, aí ele descobriu o Teto e apresentou pro Matuê. Matuê escutou o PayPal e achou diferente e acabou gostando, e chamou o Teto pra 30/1. E o resultado vocês já sabem, milhões e milhões de plays. E aí ele me veio com o som desse A moleque. gente tava mixando um som do álbum, inclusive, mano. Foi naquela época que a gente passou o dia todo ligando pra terminar o Máquina. Foi mesmo, Tempo. tava na época O álbum do Matuê. Foi um pouco antes do fim do Máquina do Tempo. E eu fiquei mó Aí- aperreado, porque esse bicho, mano, ele desaparecia, velho. Ficava 3 dias sem falar. Na época eu tava perdidão, assim, sem saber o que fazer. Aí eu ficava. Preciso de uma luz! Quando eu vi o som desse cara, mano, eu fiquei chocado. Sério. Tipo, chocado, assim. O jogo dele de melodias e flows, as cadências que ele trazia junto com as melodias. Pra alguém que teoricamente tinha que ser cru, né? É, Isso. tipo, não trazia Novo, efeito na mix, lembra disso? É. Era só o sequito. Tipo assim, ele conseguiu trazer, dentro da capacidade dele de mixar e dos equipamentos dele que ele tinha, ele conseguiu trazer uma sonoridade, uma sônica muito original, muito especial, mano. Tá ligado? E, que nem ele falou, sequinho, sem muitos FX, sem muita coisinha em cima e tal, não sei o que, só ele mesmo jogando a voz, a intenção e com os recursos que ele tinha. Que tá música entendendo? que era? Pô, a primeira música que eu ouvi dele, uma das primeiras foi M4. Foi. Uma Na real, das foi a prim- primeira que eu te mandei. É? Que eu te mandei foi. Mas Pronto. que tu ouviu antes através do Drax, muito provavelmente. Eu acho que. Você tava sem responder. Eu acho que de cara eu devo ter ouvido, tipo, PayPal, mano. Acho que de cara, assim, eu ouvi PayPal e PayPal já, tipo. E era um som que eu não Fiz gostava, um show mano. soldado, Por quê? se me contar no PayPal, tá ligado? Aquela parada assim. E aquela parada muito nordeste também, o sotaque, mano. Em 2021, Matuê lançou a coleção Lugar Distante, e a música era tão boa que o pessoal ia nessa propaganda, entre aspas, pra poder escutar a música. Freestyle em lugar distante, vai aperta o rec, taca fogo na blunt. E ainda em 2021, ele também lançou Quer Voar, Groups e Sem Dó. Todas foram hits. Passa o bico, põe no ar, minha beat, quer voar. Diamante, essa quinta nascendo, o clima tá gritando. Vem nem tentar me esquecer, o juro da cor do Bart, fumando em Marte. Em 2022, Matuê lançou só 2 músicas, Vampiro e Flow Espacial, junto com o Will e o Teto. Parecia que naquela época eles queriam lançar um álbum dos 3 juntos, mas até hoje ele não saiu. Ninguém paga minha luz, por isso que ela é minha. Só que foi espacial que eu fiz em Marte.
essa minha vida que é um freestyle. Em 2023, Matuê lançou apenas uma música, mas foi uma música muito esperada pelo público, a Conexões de Máfia, que tem o feat do rapper Rich the Kid, sendo a primeira música do Matuê com feat internacional. Na corrente meu relógio tem branco e rosé, tudo um doce, uma bala de V, eu não vim da roça. Ao contrário dos outros anos que tiveram poucos lançamentos, em 2024 Matuê lançou 2 projetos, um EP chamado Sabor Overdose no Yakisoba, que foi um EP com 3 músicas e o Matuê não curtia tanto. Ele lançou esse EP só para finalizar seu contrato com a Sony Music. Nesse corre eu quase perco minha alma, tive que manter a calma, bagulho é ficar ligeiro nas áreas. Presente no sala, eu sei que vão chamar meu nome. Após finalizar seu contrato com a Sony, agora ele estava livre e poderia receber 100% dos lucros de suas músicas, e então ele lançou o tão aguardado álbum 333, que ele estava produzindo e fazendo marketing há meses. 333 não teve o mesmo impacto que o Máquina do Tempo, mas fez muito sucesso também. Atualmente conta com mais de 900 milhões de plays só no Spotify. Baby, fica agora, baby, cara, baby, fica agora. Minha mente corre, de noite é difícil desligar. Eu tô no corre, eu tô na posse da grana. Like this, I think you might, you might. Ainda em 2024, Matuê anunciou a contratação do Brandão, que atualmente já lançou 2 álbuns e que também já ajudou o Matuê a fazer algumas músicas. Em 2025, Matuê lançou seu 3º álbum, O Estranho. Nesse álbum ele veio com um visual mais dark, algo diferente, ou melhor, um álbum estranho, e tem feats com rappers undergrounds também. Não foi um álbum que bombou igual os 2 anteriores, mas tem músicas boas também, e no Spotify tem mais de 95 milhões de plays. Novas ideias alcançam todas luzes, todas luzes. Matuê abandonou seu sonho de ser músico por causa do trabalho, mas ele juntou o dinheiro desse trabalho e foi morar na França sem saber falar francês. Ele não fez isso à toa, ele fez isso porque tinha um propósito. Lá ele não ficou rico nem nada disso, lá ele aprendeu a sonhar de novo. Ele voltou a fazer músicas e logo depois ele foi para a Alemanha, onde teve que dar aula de inglês, para juntar dinheiro para poder voltar para o Brasil. Voltando para o Brasil, abriu sua gravadora e sem medo começou a fazer trap. Atualmente a sua gravadora conta com mais de 4 bilhões de visualizações só no YouTube. Ele tem mais de 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 3 discos de ouro, 7 discos de platina e 3 discos de diamante. Matuê realmente fez um sacrifício. Ele sacrificou seu tempo indo atrás dos seus sonhos, ao invés de ficar curtindo por aí. E ele não chegou no nível que ele tá hoje porque deu a alma ou coisa do tipo. Ele é o melhor porque é inteligente, esforçado, humilde e principalmente porque tem coragem de fazer tudo o que ele quer. Imagina se ele nunca tivesse ido para a França e ter feito aquela música. Provavelmente nós nunca ia saber quem é Matuê. E essa foi a real história do Matuê. E é isso aí, deixa seu like e se inscreva, entra no canal e veja meus outros vídeos. Minhas redes sociais tá tudo aí na descrição, vão lá, é nóis e até mais tarde. A frase do dia é: para começar, pare de falar e comece a fazer. O que isso tem a ver com o vídeo? Nada, mas eu só quis dizer.